Ora, muito boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais, agradecer ao Núcleo Espírita Rosa dos Ventos, na pessoa do Sr. José António, este convite e poder estar aqui outra vez convosco para podermos partilhar estas reflexões e, nomeadamente, o tema que hoje proponho para a reflexão. É sempre uma alegria poder estar de novo nesta casa e, naturalmente, receber também as vibrações e o acolhimento que sempre me dispensam quando aqui venho. Muito obrigado. Esta palestra, deste tema, por assim dizer, quem é a minha mãe e quem são meus irmãos, é um tema que naturalmente faz parte de um episódio da vida de Jesus e que muita gente, conforme também já ouvimos aqui há pouco, muita gente pensa que Jesus desconhecia ou estava a pôr de parte a sua mãe e os seus irmãos quando fez essa pergunta. Mas a realidade é bem outra. Antes de explanarmos esse assunto, vou recordar a passagem que consta do Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos 22, 21, 31 a 35. E diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que ele nem sequer podiam fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram os seus parentes para o controlarem, pois diziam que ele não estava de juízo perfeito. Entretanto, vieram a sua mãe e os seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado à sua volta e disseram-lhe: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e chamam-te. Mas ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque quem quer que faça a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos agora fazer aqui algumas perguntinhas, só para a gente começar a entrosar melhor. Onde é que nasceu Jesus? Em Belém. Em Belém. Onde é que ele foi morar depois de vir do Egito? Nazaré. Nazaré. Por onde é que ele foi morar quando começou a sua missão, a sua pregação? Isto é mais difícil. Cafarnaum. Jesus foi morar em Cafarnaum, em casa de Pedro, do apóstolo Simão Pedro. Então era nesta casa que ele estava, quando diz aqui, e tendo vindo para casa, estava reunido com grande multidão. Portanto, ele estava em Cafarnaum, tinha possivelmente estado a pregar na praia, nas praças, como era seu hábito, e depois retornou a casa. Mas as multidões não o largavam, não é? E, portanto, acompanhavam Jesus para todo o lado, ávidos, não é? Não só dos seus ensinamentos, mas também daquilo que ele lhes pudesse fazer no alívio dos seus problemas, das suas dores. Então, Jesus estava em Cafarnaum. E os seus parentes, onde é que estavam? A mãe e os irmãos, onde é que estariam? Em Nazaré. Nazaré dista mais ou menos, ou distava, mais ou menos 30 km de Cafarnaum. Vamos tentar imaginar esta cena há 2000 anos atrás, não é? A vida não era igual à que é hoje. As mulheres ocupavam-se quase sempre dos afazeres da casa, não é? E os homens tinham uma ocupação, uma atividade. Nós sabemos que Jesus, o pai dele, não é? José, era carpinteiro. E, portanto, o mais provável é que Jesus fosse ensinado nas artes da carpintaria, que era o que se fazia naqueles tempos, não é? Os pais passavam os seus conhecimentos para os filhos. Então, Jesus, possivelmente, durante muito tempo, foi ajudando José nas tarefas da carpintaria. Quando José morreu, alguém teve que continuar com o trabalho, com o negócio, para poder sustentar a família. Jesus, como nós sabemos do Evangelho de Lucas, era o primogênito. Primogênito era o mais velho, era o primeiro. Então,
seria se calhar ele que teria que assumir a responsabilidade de, faltando o pai, ter que assumir as tarefas da carpintaria. Se ele tinha irmãos, os irmãos também deveriam ajudar no mesmo ofício. Não é? Estamos a tentar fazer um quadro daquilo que seria. Se ele tinha irmãs, as irmãs estariam a ajudar Maria naquilo que seriam as tarefas da casa. Então, quando Jesus chega mais ou menos à idade dos 30 anos, não é? Ele, como vinha com uma missão, com uma tarefa, saiu de Nazaré e, como nós sabemos, dirigiu-se pela Galileia até junto de João Batista, não é? Depois foi batizado e depois começou as suas pregações. Então, o que é que terá acontecido em Nazaré quando Jesus saiu de casa para cumprir a sua tarefa? Vamos pôr no lugar dos irmãos, não é? Alguém teve que assumir a carpintaria. Se Jesus não estava lá, alguém tinha que ter a responsabilidade de assumir o negócio e de tocar o negócio para a frente, não é? O que terá chegado a Nazaré durante estes primeiros tempos em que Jesus foi pregando o Evangelho, não é? Trazendo a boa nova, ensinando aquilo que era a sua tarefa? Deve ter chegado aos ouvidos de Maria e dos irmãos que Jesus andava na companhia de quem? Dos doentes, daqueles que não tinham nada, não tinham recursos, não é? Dos pecadores, publicanos, das mulheres de má vida, daqueles que eram, de alguma forma, os necessitados. E que, ao escutarem as palavras de Jesus, sentiram-se confortados, consolados, muitos foram curados. E então, era a multidão que acompanhava Jesus. Naturalmente que não seria só essa multidão, não seriam só essas classes, porque nós vemos nos Evangelhos que os fariseus também lá andavam a ouvir o que Jesus dizia, e também lá andavam, certamente, outras pessoas de outras classes sociais com outras possibilidades, não é? Mas como agora, quando nos dizem alguma coisa de alguém, não é? A gente já tem que fazer uma filtragem, porque, como diz o povo, conta-se um conto, aumenta-se um ponto, não é? Portanto, as coisas chegam sempre a nós exageradas. Imaginem o que terá chegado a Maria e aos seus irmãos, não é? Daquilo que Jesus fazia, das curas que ele fazia, daquilo que ele dizia, das pessoas que o acompanhavam. E agora, pensemos assim, se os irmãos de Jesus fossem espíritos evoluídos, não é? Que compreendessem aquilo que era a tarefa que Jesus trazia à Terra, se calhar não tinham dado importância para esses ditos, não é? Para esses boatos, para esses contos. Mas, possivelmente, eles não eram assim tão evoluídos, eram seres imperfeitos como nós. E então, o que é que eles devem ter pensado? Estamos nós aqui a trabalhar que nem uns desalmados, e anda ele por ali, não é? Sem fazer nada, e acompanhado daquela gente, não é? E nós aqui a temos que trabalhar para manter a família. E, portanto, devem ter ido fazer queixa à mãe, não é? A Maria, de que isto não podia continuar, que não podia ser assim, ou porque envergonhava a família, podia ser uma hipótese, não é? Por causa daquilo que seriam as companhias e o que diziam dele, ou vamos até imaginar que eles se preocupavam mesmo com ele e achavam que aquilo que ele estava a dizer ia, de alguma forma, perturbar as classes políticas, os romanos, ia perturbar o poder religioso, os fariseus, e não sabiam o que é que lhe podiam fazer, não é? Eles também podiam estar preocupados com aquilo que poderia acontecer a Jesus. E então decidiram, conforme nós vemos aqui nesta leitura, ir até onde ele estava para o chamar à razão, não é? Porque aqui diz que ele não estava de juízo perfeito, não é? Que é aquilo que muitas das vezes nós achamos quando as pessoas não fazem aquilo ou não têm o comportamento que nós achamos que deviam ter. E quase sempre nós achamos que o comportamento que deviam ter é regulado pelo nosso, não é? Nós achamos que nós
somos as pessoas ditas normais e os outros têm que ter um comportamento normal como o nosso. Jesus era o ser mais perfeito que habitou a Terra. Portanto, não podia ter um comportamento igual aos outros, porque os outros eram imperfeitos, não é? Todas nós ainda somos tão imperfeitos. Imaginem comparar o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar com Jesus. E, portanto, aquilo devia, naturalmente, ter feito alguma espécie aos irmãos, às irmãs, a ponto de eles acharem que tinham que ir até Cafarnaum para o repreender, para o chamar à razão, para tratar de terminar com essas práticas. Então, o que é que nós vemos relativamente a este perder o juízo, não é? Não estaria no seu juízo perfeito. Algumas traduções dizem que Jesus perdera o espírito, ou que estaria fora de si. Paulo, o apóstolo dos gentios, não é? Nas suas cartas, portanto, nas suas epístolas, utiliza a expressão estar fora de si quando quer dizer que aquela pessoa está mediunizada. Ou seja, não está no seu estado normal, estaria num estado de transe, num estado de desdobramento, e, portanto, ou de êxtase, e, portanto, não estaria naquilo que seria a sua condição normal da sua mente, digamos assim. Outros interpretam o estar fora de si, ou o perder, ou, portanto, não estar no juízo perfeito, que estaria louco, não é? Que teria enlouquecido, que teria um comportamento que não é igual, ou parecido, ou semelhante ao dos restantes. Portanto, alguma coisa não está bem, temos que ir tratar de o ajudar a ficar bem. Então, estas expressões de não estar no seu juízo perfeito, perder o espírito ou estar fora de si, não representa aquilo que normalmente nós costumamos atribuir àquilo que somos nós, não é? Ainda seres imperfeitos. Jesus estava perfeitamente normal. Só que o estado evolutivo dele é tão diferente dos restantes que, naturalmente, se distinguia a sua maneira de ser da dos outros. Aquilo que ele dizia, mais ninguém dizia como ele dizia, não é? Então, o que pode ter levado os irmãos a irem até Cafarnaum seria uma daquelas duas hipóteses. Ou porque estavam preocupados que lhes pudesse acontecer, ou porque estavam preocupados com eles, não é? E que estavam ali eles a sacrificar-se para manter a casa e a trabalhar, enquanto o irmão andava a laurear, andava a passear e a tirar palavras ao vento, não é? Então nós vemos que estas duas possibilidades são uma realidade. Nós vamos encontrar aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, nos comentários que vêm depois a seguir a esta passagem, vamos encontrar aqui uma explicação no que diz respeito aos irmãos. Mas antes de eu ler essa parte dos irmãos, falar sobre os irmãos e as irmãs de Jesus. Existem também várias possibilidades para essa família, não é? Muitos dizem que os irmãos e as irmãs de Jesus eram irmãos que já existiam antes, num primeiro casamento de José, e que não eram, por assim dizer, filhos de Maria. Outra versão diz que seriam primos, porque naquele tempo os primos, que normalmente viviam próximos uns dos outros, eram tratados como irmãos, dada a afinidade e a vida tão comum entre as famílias, entre os tios, entre os primos, por viverem todos juntos. E depois há uma terceira possibilidade, que é serem mesmo filhos de Maria, irmãos e irmãs de Jesus. O que é que nós sabemos em termos de interpretação dos Evangelhos? Nos Evangelhos são ditos os nomes de 4 irmãos de Jesus. No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 13, nos versículos 55 e 56, que Jesus teria como irmãos Tiago,
Judas Tadeu, José e Simão. Estes seriam os 4 irmãos de Jesus. Nós também, por análise daquilo que são os historiadores dos textos bíblicos, nós sabemos que Tiago e Judas Tadeu eram filhos de Alfeu e foram apóstolos de Jesus. Seguiram Jesus. Então, se assim fosse, os outros 2, não é? O José e o Simão, também deveriam ser irmãos do Judas Tadeu e do Tiago e, portanto, seriam todos da mesma família, filhos de Alfeu. Depois é dito que, a quando da crucificação, não é, no Calvário, estava Maria, sua mãe, e estavam com ela outras mulheres, entre elas Maria de Cleófas. Maria de Cleófas pensa-se que seria irmã de Maria e que seria mãe destes homens e, portanto, seria supostamente casada com Alfeu. E, portanto, aqui nessa interpretação, aquilo que nós veríamos é que estes irmãos de Jesus seriam primos de Jesus. No entanto, não há como se comprovar se eram esses ou não. A nós não nos choca nada que Jesus tivesse irmãos ou irmãs e que Maria tivesse outros filhos. Nós sabemos também que Paulo, quando saiu nas suas viagens a pregar pela Ásia, ele tinha uma vontade de escrever a biografia de Jesus. Ou seja, escrever a vida de Jesus. Uma parte ele já sabia daquilo que os apóstolos lhe tinham contado, dos escritos de Mateus que ele estudou para poder fazer as suas pregações, mas ele sabia que havia uma fonte de informação que ainda estava viva e que podia ajudar nessa biografia, que era Maria, a mãe de Jesus. E então ele vai visitar Maria, que ela morava em Éfeso, nessa altura, portanto, uma cidade que agora é na Turquia. Naquela altura a nação era outra, tinha outra designação. Ele vai visitá-la e vai tentar perceber mais coisas sobre a vida do Mestre, não é? A vida de Jesus. E chega a uma altura que ele, já preso, compreende que não vai conseguir cumprir essa tarefa de escrever a biografia de Jesus. E então pede ao seu discípulo Lucas para fazer ele esse trabalho. Ou seja, ser ele a narrar aquilo que seria a vida de Jesus. E assim surge o Evangelho de São Lucas, também conhecido como Evangelho de Maria. Porque Lucas foi ter com Maria e foi tentar perceber mais coisas sobre os primeiros anos da vida de Jesus. E é por isso que nós, quando lemos os 4 Evangelhos, é no Evangelho de Lucas que encontramos mais informação sobre o nascimento, sobre a infância, sobre aquela primeira, as idades da vida de Jesus. Porque Lucas falou com Maria. Então, os historiadores acham que não foi por acaso que ele colocou, a quando do nascimento de Jesus, que Maria deu à luz o primogênito. Ele escolheu a palavra de propósito. Primogênito e não unigênito. Unigênito significaria que ela só tinha tido um filho. Primogênito significa que ela teve um primeiro e, portanto, terá tido outros filhos. No século III, século IV, esta discussão já existia, não é? De quem eram os irmãos de Jesus e as irmãs, e há quem defenda que as irmãs de Jesus seriam Maria e Salomé. Maria ou Míriam, que era um nome que se atribuía a Maria naquela época. Então, esses parentes, essa família de Jesus, os irmãos e as irmãs, seriam aqueles 4 que eu designei há pouco, não é? O Tadeu, o Simão, o José e o Tiago, e depois teria como irmãs Míriam ou Maria e Salomé. E, portanto, aqui nesta passagem diz apenas que Jesus se deslocou, Maria se deslocou, desculpem, com os irmãos, não fala das irmãs. E é, se a gente pensar um bocadinho, mais ou menos plausível, porque naquela sociedade daquela época a figura masculina é quem tinha
preponderância, não é? Ainda agora, infelizmente, ainda é um bocado assim em algumas sociedades. E, portanto, eram sociedades muito patriarcais, o homem é que era a figura. Se nós lermos os textos bíblicos, é muito raro encontrar nomes de mulheres. E quando encontramos nomes de mulheres, são sempre referidas ao marido ou ao pai, não é? Porque é a figura masculina que conta. Então, era natural que os irmãos tivessem convencido a mãe e a levassem no sentido de ele, com a mãe aqui presente, é capaz de nos ouvir, não é? Se formos só nós, se calhar não nos ouve porque é o nosso irmão mais velho e, portanto, não terá tanto impacto. Isso sou eu a conjecturar, não é? Imaginar aquela cena. Então, os irmãos de Jesus, ao que parece, não foi nenhum discípulo dele, ou seja, nenhum deles o seguiu. Se nós assumirmos que aqueles 4 filhos de Alfeu são primos, não é? Digamos assim, os irmãos, propriamente ditos, não seguiram Jesus. Porquê é que não terão seguido Jesus? Porque se calhar aquilo que Jesus veio ensinar ainda não lhes interessava, não é? Ainda não estavam virados para essas questões, estavam mais virados para questões materiais, da vida material, da vida física. E, portanto, achavam que não o deviam seguir e ouvir. E também, o povo também diz que os santos da casa não fazem milagres, não é? Portanto, aqueles que estão mais próximos de nós, a gente desconfia sempre das suas, não é, capacidades, ou dos seus talentos, das suas vocações. E também poderia ser isso, não é? Eles viram-no sempre como alguém próximo e, portanto, não necessitavam de o seguir e de o ouvir. Mas o que é que diz aqui sobre os irmãos neste item 6? Diz assim: pelo que respeita a seus irmãos, sabe-se que nunca mostraram simpatia por ele. Espíritos pouco evoluídos não compreendiam a sua missão. A sua conduta aos seus olhos era bizarra e os seus ensinamentos não os haviam tocado, razão porque não havia nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até certo ponto as prevenções de seus inimigos. O que é facto, de resto, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, e João diz claramente, João, o evangelista, no capítulo 7, no versículo 5, que eles não acreditavam nele. Então, esta explicação mostra que os irmãos, possivelmente, dada a sua inferioridade ainda moral, aquilo que terão ido fazer a Cafarnaum era mesmo, de alguma forma, repreendê-lo no sentido de, bem, mas é trabalhar e deixa-te dessas coisas. Não é? E a verdade é que nós ainda somos um bocadinho assim. Nós só damos conta, muitas das vezes, da falta que os outros fazem quando eles desaparecem. Porque quando eles estão ali ao pé de nós, a gente acomoda-se e não dá conta daquilo que eles fazem ou da importância que eles têm. Isso, seja na família, seja no trabalho, seja nas nossas relações. Não é? Os irmãos estavam ali, enquanto Jesus lá esteve a trabalhar, estava tudo bem. Possivelmente era ele que dirigia, era ele que organizava as coisas, era ele que tratava dos clientes, não é? De repente, Jesus deixou de estar ali e o trabalho teve que ser feito por alguém. Eu não sou diferente. Não é? Estou a falar, mas eu não sou diferente. Porquê? Porque durante muito tempo, e agora falando apenas da Casa Espírita, enquanto eu tive o motivo a dirigir a Casa Espírita, eu também estava cómodo e acomodado. Não é? Porque o que ele estava a fazer estava bem, deixa-o fazer, aquilo que ele me pedia para fazer, eu ia fazendo, mas nunca cheguei a dizer assim, olha, não tem aqui mais nada que eu possa ajudar. Estava sempre naquela situação passiva de dizer assim, quando ele precisar, ele pede-me. Né? Quando ele precisar, ele pede-me. E não na situação ativa de, deixa lá ver se ele precisa e se eu posso ajudar. Felizmente, o meu tio foi-me dando algumas tarefas dentro da Casa Espírita, ao longo do tempo. Mas essas tarefas, não é? Obviamente que foram muito úteis para mim, porque aprendi a fazê-las.
não é? E a ter responsabilidade, não é? Já teria responsabilidade sobre outras coisas da vida, não é? Mas dentro da casa espírita foi também uma forma de eu me sentir útil e responsabilizado. Ter que fazer palestras, ter que tratar do jornal, ter que dar o curso básico, ter que trabalhar na reunião mediúnica, não é? Obviamente não foi tudo logo uma vez, as coisas vão sendo dadas, as oportunidades, e nós, à medida que as vamos aproveitar, vão-nos sendo dadas outras. Mas quando ele partiu, e eu tive que o substituir, é que eu vi o que ele fazia. Porque quando a gente está junto de alguém que faz, a gente não está preocupado porque sabe que está ali alguém que faz, não é? Mas quando essa pessoa deixa de estar lá, é que a gente vê a falta. É que a gente vê o quanto essa pessoa fazia e não dizia, na maior parte das vezes. As coisas apareciam feitas, as coisas apareciam organizadas, as coisas... Mas quem é que as fez? Quem é que dispôs do seu tempo para que essas coisas estivessem dessa maneira? Então, aqui é a mesma coisa, não é? Reportando-nos a Jesus e aos irmãos, enquanto Jesus lá esteve, as coisas iam-se fazendo. Quando Jesus deixou de lá estar, as coisas mudaram. Então, eles vão ter com Jesus. Eles vão ter com Jesus e vão à sua procura. E aqueles que estão lá junto de Jesus avisam: está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. E Jesus tem esta pergunta extraordinária: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porquê é que Jesus terá tido essa pergunta? Vamos agora também abrir aqui outro parênteses. Jesus era o ser mais perfeito que existe na Terra, certo? Nós sabemos que tudo o que pensamos sai da nossa mente e, se for dirigido a alguém, vai para quem nós estamos a dirigir o pensamento, certo? Se for sem fenómenos mediúnicos, vamos esquecer que aqui há médiuns, nós dizíamos que é telepatia. Eu estou a pensar numa coisa e a pessoa captou o meu pensamento e disse o que eu estou a pensar. Não é? Fenómeno de telepatia. O que significa que o nosso pensamento viaja. Para onde nós o direcionamos, ele vai. Se nós pensamos uma coisa boa sobre alguém, esse pensamento vai chegar a esse alguém e vai levar aquilo de bom que nós estamos a pensar a essa pessoa. Mas se nós pensarmos mal de alguém, se nós criticarmos alguém, se nós lançarmos os nossos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, do que for, sobre alguém, esse pensamento vai levar isso. Vai levar essas energias, esses fluidos. E a pessoa pode sentir-se mal ao receber esse pensamento. Então Jesus, quando os irmãos saíram de Nazaré com um determinado propósito, já tinham pensado no que iam fazer ou no que queriam fazer. E certamente Jesus sabia qual era a intenção dos irmãos que estavam lá fora, junto com a mãe. Ele podia ter dito: não, deixem-nos entrar, ou eu vou lá para resolver as coisas. Mas, para não dar aso a essa negatividade, digamos assim, ele aproveitou o momento para nos dar um ensinamento. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E depois ele responde: todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai são minha mãe, meu irmão, minha irmã. Não é? O que é que Jesus faz neste momento? Ele não está a pôr em causa a família dele. Ele não está a diminuir ou a criticar a família dele. Ele está a alargar a família dele, que era a família consanguínea da carne, não é? Alargar essa família é uma família muito maior. A minha família não é só a minha mãe, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios, os meus avós. Não é esta a minha família. Somente. Também é. Mas é muito maior. A minha família é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus, ao fazer esta afirmação, está, de alguma forma, a ensinar aquilo que já tinha ensinado antes, naquele mandamento maior, que é fazer aos outros o que gostaríamos que nos façam a nós. Não é? É dizer que nós temos que nos amar uns aos outros, que temos que
fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, que temos que amar os nossos inimigos como Ele também recomendou, que temos que nos reconciliar com os irmãos que vão ao nosso lado enquanto caminhamos juntos, não é? Portanto, Ele está-nos a dizer que nós somos todos família. Nós somos todos família, todos os que aqui estamos, nos dois planos da vida. Não estamos só estes aqui encarnados, também estão aqui os desencarnados connosco. Então, somos todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus que nos criou. Nós, quando rezamos a oração que Jesus nos ensinou, o que é que nós dizemos? Pai nosso, não é meu Pai. Pai nosso, de todos. É Pai de nós todos. Então, nós somos todos irmãos. Nós fazemos parte todos desta família. Então, Jesus, com este ensinamento, estabelece aqui duas famílias. A família carnal, não é? Consanguínea, aquela que nós temos nesta existência atual, que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos filhos, os avós, os bisavós, etc. Não é? Podemos ter uma família muito vasta, muito grande. Eu, felizmente, tenho uma família muito grande. E, portanto, essa é a família da carne. Mas quando nós morrermos, não é? Nós vamos retornar ao mundo espiritual. Quantas mães, quantos pais, quantos filhos, quantos avós, quanta gente nós vamos encontrar da nossa família. Da nossa família, que já foi família corporal, mas que hoje é família espiritual. Mas não é só essa. Não é só aqueles que pertenceram à nossa família que fazem parte da família espiritual. A nossa família espiritual é aquela para onde nós, de alguma forma, vamos regressar quando partirmos. E que vai se alargando à medida que nós vamos evoluindo. Porquê? Porque vamos compreendendo a lei do amor. Porque vamos conseguindo construir relações uns com os outros de afetividade, de amizade, de amor. Então, aqueles que se assemelham a nós são a nossa família direta no mundo espiritual. Diz-me como és e eu digo-te com quem andas. Que é diferente do que nós dizemos no plano físico, que é diz-me com quem andas que eu digo-te quem és. Não, no mundo espiritual é o contrário. Diz-me quem és que eu digo-te com quem andas. Porque as companhias que nós temos no mundo espiritual são idênticas a nós. Nós atraímos por afinidade de pensamento, de comportamento, os mesmos espíritos que são semelhantes a nós, que têm as mesmas imperfeições, os mesmos defeitos. Esses são a nossa família direta, digamos assim, no mundo espiritual. E depois também temos outros espíritos que fizeram parte das nossas relações passadas e que podem não nos querer tão bem, ou nós não nos querer bem a eles, e que fazem parte na mesma da nossa família, porque estão próximo de nós, porque têm ligação connosco. Então, na família carnal, o que é que acontece? Nós vamos reencarnar, não é? Nós vamos nascer de novo e vamos ter uns pais. Não é? Precisamos de uns pais para ter um corpo. Quem gera o corpo são os nossos pais. O corpo procede do corpo, é matéria. Mas o espírito não procede do espírito. O espírito já existe antes. Nós já existimos antes, já tivemos outras vidas, outras encarnações. Então nós vamos ter um novo corpo. Nós vamos ter um novo envoltório, uma nova vestimenta para esta nova existência física. Então nós vamos ter pais e vamos ter irmãos, eventualmente, e depois podemos ter filhos, não é? É assim que a nossa prole, digamos assim, vai se constituindo. Quem são os nossos pais? Quem são os nossos irmãos no corpo? Podem ser espíritos que nós simpatizamos, espíritos com quem nós já temos afinidade de um passado e que nos damos muito bem, e que podem ser irmãos, como podem ser um dos pais, ou ambos, né? Ou podem ser amigos. Às vezes nós damos melhor com outras pessoas, ou primos, do que propriamente com irmãos, né? Portanto, esses são os espíritos
afins, aqueles com quem nós temos simpatia. Depois há aqueles com quem nós temos antipatia. Estamos sempre a chocar, estamos sempre a discutir, não conseguimos ter um relacionamento tranquilo, pacífico, etc. Quem são? São também espíritos de outras existências nossas que têm ainda situações connosco para resolvermos. Ou porque lhes fizemos mal, ou eles a nós, ou porque os prejudicamos, ou, não é? Há ali situações ainda por resolver. Há um passado que faz com que nós, ainda no íntimo, tenhamos cá lembranças, apesar de não nos lembrarmos, mas há aqui qualquer coisa que faz com que a gente choque. E depois há espíritos que não têm nada a ver connosco. Na nossa família pode haver espíritos que estão ali porque necessitam ou de nos ajudar ou de nós os ajudarmos a eles. É mais frequente que seja para que a família os ajude a eles. E, portanto, são espíritos com quem nós estamos a lidar pela primeira vez. Então, a nossa família carnal é constituída por estes espíritos. Aqueles com quem simpatizamos, aqueles com quem antipatizamos e aqueles que estamos a conhecer pela primeira vez. Esta família consanguínea, não é a mais importante, porque ela vai desaparecer. Ela é transitória. Enquanto nós estivermos no corpo, ela está aqui e estará próxima. Aquela que vai perdurar é a família espiritual, é aquela que vai existir no mundo espiritual, que pode ter elementos desta família física. Tudo depende daquilo que nós fazemos com as nossas relações. Se nós nos aprendermos a amar, a respeitar, a viver com, que é conviver, a viver com, possivelmente nós, quando partirmos para a vida maior, para o mundo espiritual, nós vamos continuar próximos desses espíritos. Vamos continuar nessa mesma família. E possivelmente, quando necessitarmos de reencarnar, se calhar vamos voltar a tê-los como parentes, como amigos. Mas existem outros que vão deixar de fazer parte da nossa família espiritual por causa daquilo que nós somos. Está bem? Nós vamos nos afinizar conforme nós somos. Por isso é muito importante nós sabermos o que somos. Nós olharmos para dentro de nós e conhecermos, identificarmos as virtudes que temos e os defeitos. Os defeitos para os corrigir e as virtudes para as aplicar mais vezes. Então, esta família espiritual é a família principal. E Jesus traz-nos esta visão. Diz-nos: a minha família são todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai. E nós vamos perceber que Maria, ao contrário dos irmãos, que vimos aqui que eles não respeitavam Jesus, ou não acreditavam nele, ou não o seguiram, etc., Maria não era assim. Maria não era assim. Possivelmente influenciada por aquilo que os irmãos lhe estavam a dizer, anuiu em ir até Cafarnaum. Mas Maria conhecia Jesus. Podia não ter a visão completa daquilo que seria a sua missão, o seu papel, o que ele viria a fazer na sua globalidade, mas ela sabia quem era Jesus. Porquê é que nós sabemos isso? Quando foi determinado que Jesus iria nascer, o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse-lhe: bem-aventurada tu, porque foste a escolhida para receber aquele que será o Salvador. Portanto, e ela, de alguma forma, em humildade, aceita aquilo que foi a escolha de Deus para ela ser a mãe de Jesus. Então ela, por um lado, já sabia que o filho seria diferente dos demais. Depois, ela ficou a saber que a prima Isabel estaria grávida, e decidiu ir visitar a prima Isabel. Quando chegou à casa da prima Isabel, o que é que aconteceu? A criança que estava no ventre de Isabel saltou de alegria, E Isabel diz-lhe que ela era bem-aventurada também.
não é? Então há ali novamente uma comprovação, digamos assim, de que Maria era especial, de que o filho que ela iria trazer ao mundo era uma criança diferente, uma criança especial. Então, depois, Maria regressa e é quando José sabe que ela está grávida. Estamos a basear-nos, não é, naquilo que são as Escrituras, os Evangelhos. E o que é que José faz? Quer repudiá-la, porque ele não foi o pai dessa criança. Como é que ela está grávida? Não é? Vamos acabar com o casamento, que ainda nem tinha sido celebrado. Não é? E o que é que acontece a José? Em sonho, aparece-lhe o anjo a explicar quem era o filho que Maria carregava. Então José também sabe que Jesus não é uma criança qualquer. Não é? Era o Messias que estava aguardado, o Salvador. Então, dá-se o nascimento, como todos sabemos, em Belém. Eles tiveram que ir para lá por causa do recenseamento ordenado pelos romanos. Nasce a criança. E o que é que acontece no dia do nascimento de Jesus? Os pastores vão visitar a criança porque os anjos lhes apareceram a anunciar que tinha nascido o Salvador. É comum, agora todos os nascimentos aparecem os anjos para ir visitar a mãe e a criança. Não, então, a Maria deve ter ficado surpresa, não é? Apesar de saber quem era Jesus, não é? A visita dos pastores. E depois quem é que visita Jesus? Os reis magos do Oriente, que vieram a seguir uma estrela, porque também eles sabiam que viria um ser especial que iria nascer naquela época, naquele lugar. Também não era normal, não é, receber a visita daquelas entidades. Mas há mais, não é? A seguir, o anjo volta a aparecer em sonho a José e diz que eles têm que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Não é? E eles fogem para o Egito. E depois aparece novamente o anjo a dizer que Herodes já tinha morrido e que podiam regressar para a Galileia e depois estabelecem-se em Nazaré. Então, todos estes factos, não é, mostram que José e Maria saberiam certamente que aquela criança vinha com uma tarefa, vinha com uma missão. E depois, não é, o que é que nós vamos encontrar mais? Eles vão, quando Jesus completa os 8 dias após o nascimento, como era a tradição, vão ao templo de Jerusalém, porque era preciso purificar a criança, era preciso circuncisar Jesus. À saída do templo, quem é que lhes aparece? Um ancião, um ser, uma pessoa já de idade, chamada Simeão. Simeão tinha ouvido vozes que lhe disseram que ele não iria partir, portanto não iria morrer, antes de ver o Messias, o Salvador. E naquele dia, aquelas mesmas vozes vão levá-lo ao templo para ele se encontrar com Maria e com José para ver o menino e então se concretizar aquilo que as vozes lhe tinham dito. E ele então, quando vê a criança, diz que já pode morrer. E diz a Maria que uma espada lhe iria trespassar o coração, prevendo que a vida de Maria ia ter momentos de dor, de sofrimento. Mas também estava lá uma outra senhora no templo, uma vidente chamada Ana, que também corroborou que Jesus era o Messias, era o Salvador. Tudo isso está no Evangelho. Então há aqui muitos factos, não é, que levam a crer que os pais de Jesus sabiam perfeitamente quem era Jesus. Aos 12 anos foram outra vez a Jerusalém, não é? Quando Jesus tinha 12 anos, e quando regressavam para Nazaré andavam à procura de Jesus e não o encontravam. Aflitos voltaram atrás. Onde é que o encontraram? No templo, entre os doutores, a responder às perguntas dos doutores, que estavam todos admirados com a sabedoria de Jesus. E imaginem as mães, não é, que aqui estão, aflitas por não saberem do filho, quando encontram o filho, não é,
Muitas até agarram e dão-lhe muitos beijinhos, mas outras, não é? Dão-lhe logo uma reprimenda, não é? E então, o que é que Maria disse? Andávamos a procurar por todo o lado. E Jesus o que é que respondeu? Não sei, porque me procuravam, não sabiam que eu tinha que estar na casa do meu pai. Quem era o pai? Não era José, não é? Aquela não era a casa de José, era o templo. Então, no Evangelho diz que Maria não compreendeu a resposta de Jesus, não é? Porque o pai, aquela não é a casa de José. Então nós vemos que Jesus, não é, vem com uma tarefa, vem com uma missão, e durante muito tempo os pais são preparados para essa tarefa, para saber que o filho vinha com uma determinada missão. E outra prova que é indiscutível é quando Jesus e Maria, José já tinha partido, não é, já tinha morrido, são convidados para ir a um casamento em Caná. O que é que aconteceu nesse casamento? O vinho estava a acabar. Maria pôs-se no lugar dos pais do noivo, que eram quem tinha a responsabilidade da boda, e pôs-se no lugar dizendo assim: se fosse comigo, eu não ia gostar que os meus convidados, a meio do casamento, ficassem sem vinho. Isto vai ser uma vergonha. Vão dizer, vão falar mal deles. Então o que é que Maria fez? Foi ter com Jesus. E o que é que Jesus disse à mãe? Mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Que tempo? Não é? Para ele ter uma resposta desta perante a mãe, não é? A mãe saberia que ele teria uma tarefa a cumprir. E portanto ele estava a dizer que ainda não era chegado o tempo dele começar essa tarefa. Mas as mães são todas assim. Não é? Então as mães que sabem o que os filhos podem fazer, o que é que Maria fez? Chegou ao pé dos criados e disse: façam tudo o que ele vos disser. Nem esperou porque Jesus dissesse: está bem, eu vou resolver a situação. Não, ela foi ao pé dos criados e disse: façam tudo o que ele vos disser. E depois já sabemos, não é? Veio o vinho. Então, todos estes episódios mostram que Maria sabia que Jesus era um ser diferente, que vinha com uma missão, que vinha, supostamente, para salvar, não é, a humanidade. Muitos achavam que a salvação era tirar os romanos dali, não é? Mas a missão de Jesus não era ali, naquele problema, daquele tempo, naquele momento. Era salvar do ponto de vista espiritual, dar-nos um roteiro, mostrar-nos o que é que nós devemos fazer na nossa vida para que a gente possa avançar, evoluir e progredir. Então, todas estas passagens mostram que Maria amava Jesus, sabia perfeitamente quem ele era, e Jesus também. Portanto, Jesus não desrespeitou a mãe ao dizer quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. E no final da sua existência física, do cimo da cruz, ele vira-se para Maria e diz-lhe, que ela estava ao lado de João: mãe, eis aí o teu filho. E virou-se para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Ele aqui vem outra vez trazer-nos a família universal. Mostrar-nos que não são os laços do sangue que nos definem naquilo que são os nossos sentimentos. Há muitos filhos adotivos que amam muito mais os pais do que os filhos biológicos. Não é? Então não é a questão do sangue que nos obriga a amarmos uns aos outros. É este o ensinamento. Nós temos que nos amar a todos, por igual, independentemente de quem somos, de que etnia somos, de que cor somos, de qual é o nosso clube desportivo, de qual é o nosso partido político, de qual é a nossa ideologia, o que for. Nós temos que nos amar a todos. É essa a fraternidade universal que Jesus vem trazer naquela época e que é muito necessária ainda na atualidade. E basta ver o que acontece no mundo. Nós
já evoluímos, graças a Deus. Não é? Nós já evoluímos ao longo destes séculos, já fomos fazendo o nosso percurso. Se calhar ainda evoluímos pouco para o que deveríamos ter evoluído. Mas somos melhores do que o que éramos. E basta ver, não é? A gente nestas semanas, e eu tenho falado bastante dos incêndios, porque eles andam na minha região, e vemos o que é a solidariedade, o que é a cooperação entre aquelas pessoas da mesma localidade, a ajudarem-se uns aos outros, aos bombeiros, às forças de segurança, etc. Nós vemos, quando acontece qualquer desgraça, qualquer calamidade, como é que nós nos mobilizamos para suprir as necessidades dos outros. Então nós já fazemos parte desta família universal e já temos algum comportamento de verdadeiros irmãos uns para com os outros. Mas não chega. Porque senão não tínhamos guerras. Não é? Senão não tínhamos aquilo que acontece em Gaza, em Israel, na Ucrânia, em vários países do mundo. Não tínhamos. Porquê? Porque ainda temos estas imperfeições, principalmente o nosso egoísmo, que nos faz olhar apenas para nós e não para os outros, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão à nossa volta. É esse egoísmo e é esse orgulho, de nos acharmos mais do que os outros, que nos impedem de sermos uma verdadeira família universal. E é isto que ainda nós temos que trabalhar em nós. Primeiro, na nossa família. Nós nascemos, os que nascemos e fazemos parte daquela família, porque precisamos de trabalhar em nós estes relacionamentos. O amor, o respeito, a tolerância, a paciência, etc. Para depois nós podermos transpor isso para a sociedade. Né? Sair do nosso lar e no nosso local de trabalho, nos locais onde convivemos, onde nos movimentamos, levar esse comportamento para que isso contagie e para que nós possamos ser verdadeiros irmãos. Jesus morreu e Maria foi para a casa de uns familiares em Bataneia. Foi lá que ela ficou a viver. João saiu com os outros apóstolos em pregações pelo mundo. Né? Espalharam-se pelo mundo e foram anunciar a boa nova. Foram ensinar aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que Jesus havia feito, constituído muitas igrejas, muitas células, primeiros cristãos, para poderem, de alguma forma, ensinar e vivenciar esses ensinamentos. Até que conseguiu, João, que lhe dessem uma casa em Éfeso. Essa casa ficava no cimo de uma ravina, portanto, com vistas para o mar, e quando ele conseguiu uma casa para morar, o que é que ele fez? Foi outra vez à Galileia e foi buscar Maria, onde ela estava com os seus parentes. Porquê? Porque ele sentiu que aquela orientação, aquilo que Jesus lhe havia dito, de que ele seria o filho de Maria, era como que um pedido para cuidar da mãe dele, não é? Então ele vai buscá-la e leva para Éfeso. E os dois habitam aquela casa. E aquela casa passa a ser um local onde se ensinava o que Jesus havia trazido. E, portanto, explicavam muitos dos ensinamentos que Jesus havia transmitido, contavam muitos episódios da vida de Jesus e, portanto, a pouco e pouco, aquela casa começou a ser frequentada por pessoas que queriam esse esclarecimento e por pessoas que tinham necessidades. Ou porque estavam doentes, ou porque precisavam de consolo, de atenção, ou porque precisavam mesmo de ajuda. Não é? Então, aquela casa passou a ser uma espécie de casa espírita, onde nós ensinamos os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, cuidamos de consolar, de amparar, de tentar, de alguma forma, ajudar aqueles que também são nossos irmãos e estão necessitados. Então era frequente a ida àquela casa de muitas pessoas necessitadas. E uma dessas pessoas
numa das vezes, acabou por dizer que se Maria era mãe de Jesus, do nosso Mestre, a quem nós amamos, então a nossa mãe é a nossa Mãe Santíssima. E a casa passou a ser conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. E ali João e Maria acolhiam todos os que necessitavam. Certa feita, Maria estaria sozinha em casa, à noite, e portanto, naquela época a luz era com uma lamparina, não é? E portanto, a maior luz era a que vinha das estrelas, porque se via o céu todo estrelado, não é como agora que a gente nas cidades não vê a beleza que tem aqui por cima das nossas casas. Então ela terá saído para o exterior e, contemplando o firmamento, aqueles mundos todos, aquelas luzes todas, terá se entregue à meditação, à oração e a lembrar-se dos tempos na Galileia em que cuidava de Jesus, em que Jesus estaria presente. E enquanto ela estava nessa meditação, nessas orações, ela vê aproximar-se um homem. E terá pensado, deve ser mais algum mendigo, mais alguém que necessita da minha ajuda. E essa figura de homem aproxima-se e dirige-se, dizendo: Mãe, posso vir aqui fazer-lhe companhia, ajudá-la, já que está sozinha? E ela estranhou, não é? Mas obviamente que agradeceu e aceitou a companhia. Mas aquela voz e aquela entoação, de alguma forma, mexeram com ela. Depois ele começou-lhe a falar das bem-aventuranças, do reino dos céus, que aqueles que fazem aquilo que Jesus havia ensinado, que Deus nos ensina, que são os bem-aventurados. E ela, pela primeira vez, começou a pensar: é estranho, não é? Quase sempre vem aqui pedir-me ajuda, pedir-me esclarecimentos, e hoje alguém está aqui para me amparar, para me confortar. E é que esta voz é uma voz que me diz alguma coisa. Então, aquele homem aproximou-se dela, estendeu-lhe as mãos e disse: Mãe, vem aos meus braços. E quando lhe estendeu as mãos, ela viu as chagas nas mãos daquele homem. E automaticamente olhou para os pés e viu também lá as marcas das feridas nos pés. Então encheu-se de alegria, correu para ele e, ao abraçá-lo, tocou-lhe onde supostamente também havia a ferida da lança no ferimento por baixo das costelas, e ela confirmou que era verdadeiramente Jesus, que era Jesus que ali estava. Então quis-se ajoelhar aos pés de Jesus, mas Jesus não deixou. Ajoelhou-se ele, beijou-lhe as mãos e disse-lhe: Estou aqui porque o meu Pai quer que sejas a rainha dos céus, a rainha dos anjos, lá no reino dos céus. Maria teve um cambaleou, não é, de emoção, quis naturalmente erguer o filho, mas não conseguiu, sentiu o corpo paralisado. Passado 2 dias, faleceu. E quando faleceu, não viu mais Jesus, mas viu um conjunto de espíritos que estavam ali para a levar. E nesses espíritos, muitos entoavam aquilo que foi a anunciação do anjo, quando lhe veio dizer que ela era bendita entre as mulheres por ter acolhido Jesus como filho. E então, nessa viagem para a pátria espiritual, ela pediu que pudesse recordar uma última vez os locais onde tinha vivido com Jesus. E a caravana deslocou-se para a Palestina, para a Galileia, para Nazaré, para Cafarnaum, para o Lago Tiberíades, para todos aqueles locais onde Jesus andou a ensinar. Depois de visitar esses locais, de recordar esses tempos, quando se retomava a caravana para a pátria espiritual, ela lembrou-se que alguém lhe tinha dito
que naquele momento, numa cidade distante, cheia de riquezas, aqueles que seguiam o Cristo estavam a ser perseguidos e estavam a ser martirizados. E então pediu que a pudessem levar até junto daqueles que amavam o seu filho. E então ela é levada para aquelas prisões no Monte Esquilino, onde estavam os cristãos presos à espera de ser condenados à morte, não é? Nos circos, não é? De Roma. E então ela foi junto de cada um perceber aquilo que era a necessidade que cada um tinha, as angústias, o medo, ou então a esperança do reino de Deus que Jesus havia prometido a quem fosse fiel aos seus ensinamentos, e depois de percorrer um a um e de se solidarizar na dor de cada um, ela fez uma prece e pediu: o que é que eu posso fazer para ajudar estes que aqui estão e que amam o meu filho? E então, o que é que ela se lembrou? Já que eu não os posso dar nada, já que eu não os posso tirar daqui, deixa-me pelo menos dar-lhes algo que os alegre. E então chegou ao pé de uma jovem que ali estava e começou a cantar ao ouvido. Começou-lhe a cantar e pediu que ela cantasse também. E ela começou a cantar uma melodia que falava da gratidão, que falava da paz, que falava de nós sermos retos, justos, de não temermos aquilo que nos possa acontecer, desde que a nossa consciência esteja tranquila. E esse cântico começou-se a espalhar por todos aqueles que estavam ali, também presos, e todos começaram a cantar. E a partir desse momento, os cristãos começaram a entrar nas arenas cantando, em vez de irem mudos, irem, não é, temerosos para o suplício. Então, este exemplo de Maria é o exemplo da mãe da família universal, que é mãe de todos nós, que é a mãe que se preocupa com cada um de nós. E é aquilo que nós, enquanto filhos, devemos fazer para com os irmãos, não é? Preocupar-nos uns com os outros e honrar o nosso pai e a nossa mãe, neste caso, honrar esta espiritualidade superior que nos veio trazer estas diretrizes, que nos veio trazer o seu exemplo, os seus ensinamentos, e que nós precisamos de implementar na nossa vida. Nós vemos que as guerras que acontecem porque nós criamos as guerras dentro de nós. Se nós vivêssemos em paz uns com os outros, nunca haveria guerra. A guerra começa porque cada um de nós está em guerra com alguma coisa. Está em conflito com alguma coisa. Pode não ser com outros, até pode ser connosco mesmos. E às vezes nós também nos fazemos mal a nós próprios. Mas o cântico é uma forma de nós nos aliviarmos, não é? Principalmente quando esse cântico é um cântico com conteúdo, quando é uma oração cantada. Jesus disse-nos que devíamos vigiar e orar. A oração é a melhor ferramenta que nós temos para os momentos mais difíceis da nossa vida. E se nós o pudermos fazer cantando, nós vamos ver que mais rapidamente melhoramos. Porque a música e o cântico fazem com que nós nos soltemos, com que nós não nos fechemos nos problemas, mas possamos abrir-nos para que a espiritualidade nos possa ajudar. Nós, na nossa associação, desde sempre, desde que eu me lembro, cantamos, não é? Primeiro porque o meu tio gostava muito de cantar, depois porque os filhos sabem tocar e cantar, e eu nem por isso, mas eles sabem, e portanto nós temos o nosso livro de cânticos e fazemos em todas as nossas palestras cânticos. Mas em muitas associações,
põem música, não é? Não é preciso que tenham cantores, põem música. Nós já há quase um ano que uma vez por mês temos feito um trabalho diferente na nossa casa. Utilizando o cântico, utilizando as nossas preces cantadas, temos feito vibrações pela guerra no mundo. Em qualquer ponto do mundo, seja em Gaza, em Israel, na Ucrânia, na Rússia, onde for. Nós sabemos que naquele momento em que estamos a cantar e a vibrar e a emitir os nossos melhores pensamentos e as nossas vibrações, a espiritualidade vai aproveitar-se disso e vai utilizar isso para fazer o bem, para levar essas vibrações, essa ajuda a quem necessita. E desde essa época para cá, nós temos vindo a acompanhar em muitos trabalhos mediúnicos, muitas situações de espíritos que têm morrido nessas guerras e que têm sido trazidos. E muitos dizem que despertaram porque ouviram alguém a cantar. E ao ouvir alguém a cantar, sentiram uma tranquilidade e de repente deixaram de estar no lugar onde estavam e despertaram num outro sítio. Então, este ensinamento de Maria, que foi junto daqueles primeiros cristãos, levar a alegria, levar o ânimo, é aquilo que nós também temos que fazer na nossa vida, quando estamos mais para baixo, porque a vida não é sempre um mar de rosas, não é? Nós temos muitas provas e algumas expiações pela frente. Então, nesses momentos mais difíceis, é quando nós precisamos de mostrar que já compreendemos aquilo que Jesus nos ensinou, que sabemos porque é que estamos a passar por esses momentos difíceis. E se eles forem muito difíceis, procuremos ajuda. Há sempre alguém que nos pode amparar, nos dois lados da vida. Pela prece, recebemos a ajuda do plano espiritual, mas por aqueles que nos amam, aqueles que nos podem assistir, ou mesmo procurando uma casa espírita, certamente que encontrarão quem os ouça e quem os possa também ajudar e orientar. Então, que a nossa mãe e os nossos irmãos sejam todos nós que aqui estamos e que nós possamos ser verdadeiramente irmãos uns dos outros. Muita paz.